O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. É o que ele diz. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Algumas pessoas que abandonarão a fé. Pessoas que deixarão a fé. Por quê? Porque deram ouvidos a ensinamentos que vêm de demônios. Repare que Paulo chama a atenção de Timóteo o tempo todo para mensagens falsas que eram pregadas, para pregações erradas e hereges que estavam sendo ministradas naquele tempo. E ele fala para Timóteo: Timóteo, muitos vão abandonar a fé por causa dessas mensagens, por causa dessas pregações erradas. Sabe, queridos, eu sempre me preocupo sobre o que estou pregando, se estou pregando o que é certo ou não. E aí eu me lembro que eu estou pregando a Bíblia. Eu sempre conto para os irmãos que houve um momento no ano passado que Jesus chamou minha atenção, quando ele me disse assim: deixa eu pregar na sua igreja. Eu nunca esqueci disso, porque isso marcou a minha vida, e nunca vou esquecer, vou carregar para a minha vida toda, o dia que Jesus disse para mim: deixa eu pregar na sua igreja. Eu fiquei assustado na hora, porque eu falei: como assim? A igreja nem é minha, ela é sua. E ele pediu: deixa eu pregar na sua igreja. E sabe o que estava acontecendo? Eu estava pregando as minhas palavras, as minhas mensagens. Eu estava montando mensagens minhas, do jeito que eu queria, a mensagem que eu queria trazer para a igreja. E Jesus falou bem claro para mim: deixa eu pregar na sua igreja. Eu entendi que o que ele queria é que eu pregasse a Bíblia nua e crua. É que a Bíblia precisava ser ministrada, a Bíblia precisava ser pregada. E a partir desse dia então, eu comecei a ministrar palavras expositivas. Porque quando você prega a palavra pela palavra, sem nenhum tema específico, isso se chama mensagem expositiva. Era o que Deus queria, era o que Jesus havia pedido para mim. E aqui nós vemos, a gente já vem de muito tempo, de muitos meses, pregando a Bíblia pela Bíblia e nada mais além disso. Sabe, esses versículos que eu estou trazendo para você é exatamente para você entender o que estava acontecendo nesse cenário quando Paulo escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo. Ele diz: muitos abandonarão a fé. Querido, não abandone a sua fé nesses dias que estamos vivendo. Quando nós fechamos a igreja pela primeira vez no ano passado, o que eu acho um absurdo fechar a igreja, mas infelizmente fomos obrigados a fazer isso, várias pessoas se perderam. Muitos abandonaram a fé. Quando retornamos, algumas pessoas não retornaram. E nós entramos em contato, fomos atrás, tentamos visitar, e mesmo assim não adiantou. Muitos se perderam. E por que se perderam, irmãos? Porque muitos ainda estão ligados a esta mensagem falsa que é ministrada. E não tem estrutura, não tem raiz para permanecer firme. Na última palavra que ministramos no domingo passado, Deus falou conosco que era necessário que ficássemos firmes, não foi? Fiquem firmes, mas muitos ainda não são firmes, muitos são duros, rígidos, e quando vem uma tempestade, ele se quebra e ele não consegue se levantar mais. Deus está nos chamando para sermos firmes, e quando vem uma tempestade, a gente pode até se inclinar, mas a gente não vai sair do lugar, a gente não vai arredar o pé, nós vamos permanecer e vamos continuar, no nome de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: fique firme, permaneça, continua. Glória a Deus. Diga mais uma frase: não perca sua fé. Nesses dias agora muitos estão perdendo a fé. Impressionante, o que me deixa impressionado, sabe o que é? É que diante do que nós estamos vivendo, as pessoas na verdade deveriam estar se chegando a Deus. Diante do que estamos vivendo, na verdade as pessoas essa igreja na verdade deveria estar lotada. Diante do que estamos vivendo, sim. As pessoas deveriam estar aqui, sentadas aqui, por causa do distanciamento, nós tínhamos que ter pessoas sentadas aqui em cima, aqui, para poder dar certinho. Mas infelizmente as pessoas ainda estão adormecidas. E eu não sei o motivo disso. Será que Deus, é isso que Deus quer? Será que Deus está chacoalhando a sua igreja? É muito fácil nós simplesmente falarmos que Deus está chacoalhando a igreja, sim ou não? Não é fácil a gente falar que Deus está chacoalhando a igreja quando alguém se perde? Sabe, irmãos, a verdade é que as pessoas não acordam. A verdade é que as pessoas perdem a fé fácil. É que elas continuam adormecidas. Em tempos como esses, elas ainda continuam adormecidas. E nós precisamos muito mesmo orar e clamar a Deus para que as pessoas comecem a se entregar a Jesus. Diga amém. Eu vou pular algumas coisas aqui,
Eu vou rápido, melhor. E no versículo 6 e 7, Paulo fala para Timóteo sobre ele se alimentar com o verdadeiro ensinamento. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Paulo fala assim: dê esses conselhos e se alimente dessa fé. Versículo 7. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Está vendo ele falando das lendas pagãs? Não tenha nada a ver com essas lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. Paulo trazendo um conselho, dizendo para ele: olha, se alimente espiritualmente com as doutrinas da fé, e não tenha nada a ver com essas lendas pagãs, mas comece a progredir na vida cristã, faça exercícios espirituais. Paulo chamando a atenção. Talvez o que está faltando para mim e para você é isso. O que está faltando para nós é isso. Fazer exercícios espirituais. Pastor, o que é exercício espiritual? Leitura da palavra. O que é um exercício? É uma coisa que você faz todos os dias. Quando Paulo fala fazer exercícios espirituais, quando você faz exercício, eu estou vendo as irmãs que fazem exercício sempre, todos os dias elas fazem lá uma dose de exercícios, e aqueles exercícios a cada dia que passa fortalece mais a musculatura, e o corpo e o organismo melhora. Quando fala exercícios espirituais, é todos os dias você tirar um tempo para se exercitar na palavra de Deus, para se exercitar na oração, para se exercitar na sua vida com Deus. Se você não fazer isso, a cada dia que passa você vai menos desejar isso. Eu faço todos os dias, eu tenho minhas devocionais todos os dias, eu confesso, tem dias que eu estou muito cansado, mesmo assim religiosamente eu leio um capítulo da Bíblia e oro, e tiro o meu período de oração. Sabe, irmãos, eu quero que você comece a se exercitar, comece a diariamente ter momentos de qualidade com Deus. Isso vai mudar a sua vida por completo. Diga amém. Paulo também chama Timóteo para ser um exemplo. No versículo 12, veja o que Paulo fala nesse versículo. Olha só: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo chama Timóteo de jovem, quer dizer que Timóteo era um pastor jovem, mas ele fala uma coisa que me chamou a atenção mesmo, foi isso aqui, mas para que os outros creem, fala assim, para que os outros creem, mais forte, fala, para que os outros creem. O que ele tem que fazer para que os outros creiam na palavra de Deus? Ser um exemplo. Paulo chama a atenção de Timóteo para isso também, e nós precisamos ser um exemplo, para que outras pessoas também creiam naquilo que estamos crendo. Eu tenho falado muito aqui, que a nossa Bíblia é essa, nós lemos essa Bíblia, mas o mundo não lê essa Bíblia, a Bíblia que o mundo lê é essa, ele olha para mim, ele olha para você, e ele lê você, porque ele não quer ler essa Bíblia. Isso aqui é muito mistério para ele, você não, você já está revelado. E quando nós somos um exemplo, as pessoas então veem Deus em nós. E a Bíblia está sendo clara, para que outros creem, você deve ser um exemplo. Fala para o irmão do seu lado, seja um exemplo. No capítulo 5, Paulo chama a atenção para Timóteo cuidar da sua família. Já estou encerrando. No versículo 8, capítulo 5, versículo 8, veja o que Paulo fala, capítulo 5, 8. Veja o que Paulo fala. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. É preciso dar atenção para a nossa família e cuidar da nossa família. Você tem cuidado da sua família, você tem valorizado a sua casa, seus filhos, seu casamento, amém? Eu gosto de falar isso aqui porque eu acho que isso aqui representa muito bem. Nós costumamos guardar o melhor talher, o melhor copo, a melhor louça para as visitas. E para os nossos familiares, a gente usa os pratos velhos, os garfos velhos, os copos de extrato de tomate, os velhos, não é verdade, irmãos? Mas quando chega uma visita, a gente usa os melhores copos, os melhores pratos, os melhores talheres.
Por que será? As visitas são mais importantes? A Sheila tem uma coisa lá em casa, que ela usa os melhores sempre. Se ficar velho, compra outro. Então nós somos família, nós também merecemos usar os melhores. E nós usamos os melhores copos, talheres e pratos e tudo. Ela usa as melhores panelas para cozinhar diariamente, não tem essas coisas. Sabe, irmãos? Porque a gente valoriza a família, mas isso foi uma coisa que aprendemos em um momento que foi pregado também. Isso também foi pregado para nós. E um dia nós aprendemos isso. E a palavra está dizendo, olha, porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. Portanto, mude sua postura hoje e comece a cuidar da sua própria família. Fala amém. Ele continua dizendo sobre, no capítulo 5, no 1 e 2, um pouquinho antes, ele fala sobre como tratar as pessoas. E ele fala assim, não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Paulo fala assim, Timóteo, trata as mulheres jovens como irmãs, os jovens como irmãos. Trate os velhos como se fossem seus pais. Ele está falando isso. Você repara que a palavra de Deus está nos ensinando até a como nos comportar diante das pessoas. Ele está falando que você deve ter todo o cuidado possível uns com os outros. Sabe, irmãos? Você não pode ficar irritado com os irmãos da igreja. Tem que ficar tranquilo, leve. Ele fala, não repreenda um homem mais velho. Olha o que a Bíblia está falando. E nós precisamos dar atenção a isso. De repente é uma coisa que você está aí pensando, mas por que o pastor está pregando isso? Porque essas coisas a gente tem que aprender na igreja. A gente tem que aprender essas coisas, sobre como nós vamos nos comportar diante das pessoas. Tem gente aí que é grosso, e fala de qualquer jeito, com cada um e com o outro. Não, a gente precisa ter todo o cuidado possível para tratar os irmãos. Eu tenho falado que ser evangélico é ser gentil, porque o evangélico precisa ser educado, irmãos. Amém? A primeira coisa que vão ver em você é a sua educação. E quando vê uma pessoa grossa, a pessoa já irrita no mesmo momento. E ainda pergunta, é crente? Não é assim? A primeira coisa que vem em você é a sua educação. Paulo ensinando Timóteo a ser uma pessoa educada. Depois ele fala sobre o amor ao dinheiro. No versículo 7, no capítulo 6, 7 e 8, ele fala, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Não, a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é você dedicar a sua vida de uma forma incondicional ao dinheiro, né? E isso é a raiz de todos os males. Sim, vai estragar a sua vida se você estivesse agindo dessa maneira. Eu sempre converso com muitos irmãos e vejo pastores que se perderam por causa dos seus altos salários. Pastores, homens de Deus, que foram bênção, mas que se perderam por causa dos seus altos salários. Subiram na gilete, acharam que estavam com tudo, porque estavam ganhando muito bem, e num certo momento tudo acabou. Sabe, irmãos, você não pode se iludir com o dinheiro, e nós muitas vezes nos iludimos com o dinheiro, com as possibilidades que temos, com o que podemos alcançar quando temos dinheiro. Alguns mudam até o humor, o caráter por causa do dinheiro.
E Paulo está sendo bem claro: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui eu quero que você também entenda a dar honra e glória ao Senhor com o seu dinheiro. Saiba adorar a Deus com o seu dinheiro. Dê o seu dízimo, o que é devido. Oferte aquilo que Deus colocou no teu coração. Não retenha o que não é seu. Não retenha o que é de Deus. Escute, quando você retém o seu dízimo, quando você retém algo que é de Deus, você está amando ao dinheiro mais do que a Deus. Amém? Vamos continuar. Ele encerra dizendo, a equipe de louvor pode subir para me ajudar aqui. Agora o último versículo para nós encerrarmos. Paulo fala assim: não tenha amor ao dinheiro, mas seja rico em boas ações. Aleluia. Seja rico em boas ações. Ele diz no versículo 18, 6, 18 e 19: mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Fique de pé no seu lugar. Paulo chamando a atenção com tantos conselhos aqui. Irmãos, e acredite, eu fiz um resumo de 1 Timóteo. Eu fiz um que ficou gigante. Eu fiz todos os pontos importantes, ficou enorme. Ele fala sobre bebida, ele fala sobre que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, que ele não pode ser levado ao vinho, ele fala de muitas outras coisas, mas eu fiz um resumo para conseguir pregar aqui em 40 minutos para você, amém? E eu sei que se você começar a desfrutar desse texto bíblico durante essa semana, você vai aprender muito. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Deus abençoe, excelente semana a você, querido.